Se eu curar sua esposa agora, você vai acreditar? Perguntou Jesus. O marido riu incrédulo, mas perdeu as palavras diante do que ninguém esperava. Numa noite sufocante de verão, na UTI do Hospital São Vicente, a vida de Ricardo Almeida desmoronava como um castelo de areia sob a maré. Aos 38 anos, esse engenheiro de obras, com mãos marcadas por calos de canteiros, encarava o pior pesadelo que um homem pode enfrentar. Sua esposa, Helena, de apenas 35 anos, lutava contra um câncer agressivo no pâncreas, um inimigo invisível que os médicos de um hospital decadente não conseguiam deter. Naquela madrugada de sábado às 2h17, no leito 7 da ala de cuidados intensivos, Ricardo segurava a mão gelada de Helena, o relógio na parede marcando cada segundo como uma sentença. O desespero apertava seu peito como uma morsa. No quarto de luz fluorescente pálida, o som dos monitores cardíacos era uma melodia cruel de sua agonia. Cada bip irregular, uma lembrança de que o tempo escorria. Helena, que outrora caminhava pela praia ao amanhecer com sorrisos largos, agora jazia frágil, a pele amarelada pela icterícia, os olhos fundos presa a tubos que mais pareciam drenar sua vida do que sustentá-la. Ricardo, com barba por fazer de 3 dias e olhos vermelhos de tanto vigiar, passava os dedos trêmulos pelos cabelos ralos da esposa, sussurrando promessas que soavam ocas até para si mesmo. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu tô aqui. Não vou te deixar, murmurava, a voz rouca quebrando a cada palavra, enquanto lágrimas molhavam sua camisa amassada, que cheirava a café frio e desespero. Mariana, a irmã de Helena, de 32 anos, havia saído minutos antes para buscar água na máquina do corredor, mas Ricardo sabia que ela procurava um canto para chorar longe dos olhos dele. O casamento, antes sólido como concreto armado, parecia rachar sob o peso da dor, cada um afogado na própria culpa de não poder fazer mais. Conversas eram raras, apenas olhares vazios trocados no silêncio que engolia qualquer tentativa de conforto. O diagnóstico chegara há 4 meses, cortante como uma guilhotina. Adenocarcinoma pancreático estágio 4, metástase hepática. Um nome complicado que o Dr. Renato explicara com a frieza de quem já dera notícias ruins demais. Não há cura, Sr. Almeida. Podemos oferecer quimioterapia paliativa, mas as chances são mínimas, dissera, os olhos desviando, incapaz de segurar o olhar do marido que se despedaçava diante dele. Ricardo encarou a janela trincada do quarto. A noite lá fora envolvendo a cidade num breu indiferente ao inferno que ele vivia. Como o mundo continuava girando, enquanto o dele parava, preso naquele cheiro de desinfetante e medo. Ele vendera o carro, pegara empréstimos com agiotas, implorara ajuda a amigos distantes, tudo para custear tratamentos alternativos, viagens a clínicas particulares, qualquer fagulha de esperança. Nada funcionou. O bolso esvaziou. A fé que nunca fora grande secou junto, virando pó amargo na boca. Se existe um Deus, por que permite isso? Por que leva uma mulher boa, que nunca fez mal a ninguém? Pensou, cerrando os punhos, a raiva se misturando ao vazio que corroía sua alma. Um gemido fraco de Helena cortou seus devaneios. Os olhos dela se abriram por um instante, opacos, tentando focar no rosto do marido. Ricardo, tá doendo muito, sussurrou, a voz um fio antes de voltar ao sono forçado pelos analgésicos. Ricardo sentiu o peito se rasgar, como se a dor dela se cravasse em suas próprias costelas. Aguenta, Helena. Eu tô aqui, meu amor. Isso vai passar, respondeu, apertando o botão vermelho para chamar ajuda, o pânico subindo como bile. Enfermeira Cláudia chegou rápida, ajustando o gotejamento de morfina com mãos experientes. Tá controlado, Sr. Ricardo, mas o quadro é crítico. Ela não tem muito tempo, falou baixinho, o olhar de piedade só agravando a ferida aberta no peito dele. Mariana voltou, os olhos inchados segurando um copo d'água que nem tocara, sentando-se do outro lado da cama,
evitando cruzar olhares com o cunhado. O silêncio pesava mais que o ar-condicionado quebrado, sufocando qualquer palavra de consolo. Ricardo queria gritar, pedir perdão por tantas horas extras no trabalho, por não ter percebido os primeiros sinais de dor que Helena escondia, mas a língua travava. Apenas apertou mais a mão dela, como se pudesse transferir sua própria força, como se o amor brutal de um marido pudesse vencer o que a medicina abandonara. Às 3h45 da madrugada, Dr. Renato entrou para uma ronda, o rosto cansado, uma prancheta nas mãos. Senhor Ricardo, senhora Mariana, os novos exames não mostram melhora. O fígado está comprometido, os rins começando a falhar. Não há mais o que fazer aqui, declarou sem rodeios, a frieza médica cortando fundo. Mariana soltou um soluço abafado, cobrindo o rosto, enquanto Ricardo sentiu a raiva explodir. Então é isso, doutor? Vão deixar minha esposa morrer porque não tem mais nada a oferecer? Gritou a voz grossa, ecoando no quarto estreito. O médico baixou os olhos sem resposta. Vamos manter o conforto dela. É questão de dias, talvez horas. Lamento, murmurou antes de sair, deixando um buraco ainda maior na alma do casal. Ricardo se arrastou até a janela, encarando o vazio da noite, o peso do mundo esmagando seus ombros. Nunca fora de rezar, sempre confiara na própria força, no trabalho duro, mas naquela hora, com Helena na beira do abismo, um vazio o consumia, algo que nem o concreto nem o aço podiam preencher. Se você existe, aparece. Mostra que não é só uma história que contam para consolar os fracos, sussurrou pro nada, quase um desafio, quase uma súplica. Às 4h20 da madrugada, com Mariana cochilando na cadeira desconfortável, Ricardo decidiu sair do quarto por um momento, precisando de ar, de um escape para o sufoco que o engolia vivo. Caminhou pelos corredores vazios do hospital, os passos ecoando junto aos bips distantes de outros quartos, outras tragédias. No fim do corredor mal iluminado, avistou uma capelinha pequena, a porta entreaberta, uma vela tremendo lá dentro, a luz fraca dançando nas paredes descascadas. Nunca entrara num lugar assim, nunca sentira necessidade, mas algo naquela madrugada o puxou para dentro, como se um chamado silencioso o guiasse contra sua vontade. A capela era simples, 4 bancos de madeira velha, uma cruz tosca pregada na parede, banhada por aquela luz amarelada de vela que piscava. Ricardo sentou no último banco, as mãos inquietas nos joelhos, a garganta apertada. Não sei se tem alguém ouvindo. Não sei nem se acredito nisso. A minha esposa está morrendo e eu não tenho mais ninguém para implorar. Se você existe, salva a Helena. Eu faço o que for, pago qualquer preço, murmurou, a voz se partindo, sem perceber que não estava mais sozinho. É pesado carregar tudo sozinho, não é? Veio uma voz mansa atrás dele, calma como um rio. Ricardo girou assustado. Um homem estava na entrada sem que ele tivesse ouvido passos. Parecia ter uns 35 anos, cabelos castanhos, olhos que pareciam enxergar além da superfície, usando uma camisa simples e calça jeans desbotada. Mas algo nele, uma presença estranha, uma paz que não combinava com aquele lugar de desespero, fazia o ar parecer mais leve. Quem é você? Perguntou Ricardo, enxugando o rosto com a manga da camisa. Como entrou sem eu ouvir? Alguém que sente sua dor, respondeu o homem, vindo devagar, os passos silenciosos. Posso sentar? Ricardo fez um gesto vago, ainda desconfiado, mas intrigado por aquela presença que parecia deslocar o peso do quarto. Sou Ricardo. Minha esposa está muito mal. Não sei nem por que estou falando isso com um estranho, disse, espantado com a própria franqueza, como se aquele homem arrancasse as palavras sem esforço. O homem sorriu suave, sentando ao lado. Sei da Helena, sei da tua luta por ela. Falou com serenidade. Ricardo sentiu um frio subir pela espinha, os pelos do braço arrepiando. Como você sabe o nome da minha esposa? Trabalha aqui, é capelão? Perguntou tenso, o coração acelerando. O homem negou com a cabeça. Vou onde me chamam.
E agora estou aqui por você, Ricardo. Ricardo sentiu o pulso disparar, desconfiança e algo indefinível se misturando no peito. Minha esposa vai morrer. Os médicos desistiram. Não tem mais nada que possam fazer, desabafou, a voz pesada de derrota. O homem tocou seu ombro, um toque leve, mas que parecia carregar um peso imenso, uma força que fazia Ricardo querer acreditar no impossível. Ricardo, o amor de um marido é poderoso, mas às vezes precisa de fé para se completar, disse, o olhar fixo, penetrante. Ricardo o encarou confuso, irritado. Fé? Eu não sei o que é isso. Sempre resolvi tudo no braço, no trabalho duro. E agora? De que adianta? Não salva minha esposa, rebateu, a frustração explodindo em palavras. O homem permaneceu tranquilo, imperturbável. Se eu curar sua esposa agora, você vai acreditar em Deus? Perguntou direto, sem rodeios, a voz firme, mas suave. Ricardo travou. A pergunta o pegou de surpresa, desarmando sua defesa. Riu, um riso amargo, misturado com desprezo e desespero. Isso é piada? Quem é você para prometer curar minha esposa? Que tipo de charlatão é você? Rebateu, levantando, a raiva fervendo. Mas o homem se manteve calmo, erguendo-se também. É sério, Ricardo. Se Helena for curada, se os médicos não conseguirem explicar se ela voltar a caminhar na praia ao amanhecer, você terá fé em Deus? Insistiu, o olhar não vacilando. Ricardo sentiu a garganta fechar, raiva e desejo travando uma guerra dentro dele. Olha, eu não sei quem você é, mas se minha esposa melhorar, eu acredito no que for. Só que isso é impossível. Para de me enganar, exclamou, a voz alta, desesperada. O homem tocou seu braço novamente. Volta pro quarto, Ricardo. Tua esposa te espera. Guarda minha pergunta no coração, disse antes de girar e sumir no corredor escuro, sem fazer barulho, deixando Ricardo parado, boquiaberto, olhando para os lados, sem entender como alguém desaparecia assim. O coração batia descompassado, a mente girando, sem saber se o que vivera era real ou delírio do cansaço extremo. Ricardo voltou ao quarto 7, a mente em ebulição, o encontro na capela queimando como brasa acesa em seus pensamentos. Quem era aquele homem? Como sabia de Helena? Por que suas palavras mexiam tanto com ele, desarrumando todas as certezas que construíra ao longo da vida? Mariana ainda dormitava na cadeira, o rosto marcado por noites sem descanso, enquanto Helena jazia na cama, o respirador artificial zumbindo como um eco cruel de sua batalha pela vida. Ricardo sentou-se ao lado da esposa, pegando a mão gelada dela, tentando apagar a sensação estranha de que algo fora do comum pairava no ar, algo que desafiava tudo o que conhecia sobre o mundo. Ele fitou o relógio na parede, 5:10 da manhã. O silêncio do hospital só cortado pelo som mecânico dos aparelhos, um ritmo monótono que parecia contar os últimos momentos. A exaustão pesava nos olhos, mas o descanso não vinha. Não depois daquela conversa. Se eu curar sua esposa agora, você vai acreditar em Deus? A pergunta parecia gravada a ferro em sua cabeça, um teste que ele não sabia se queria aceitar. Ricardo esfregou o rosto com as mãos, tentando se convencer de que era só o cansaço brincando com ele, criando ilusões, inventando esperanças onde não havia. Mas uma centelha mínima começava a arder no fundo do peito, mesmo contra sua vontade, mesmo contra toda a lógica que sempre o guiara. Mariana acordou de súbito, como se pressentisse a agitação dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ricardo, o que houve? Algo com a Helena? Perguntou, a voz áspera, o medo estampado na face pálida. Não, tá na mesma. Só saí um pouco. Precisava de ar, respondeu ele, evitando encará-la sem saber como relatar o que vivera na capela, com medo de parecer louco ou desesperado demais. Mariana o observou por um instante, notando a inquietude nos gestos nervosos, mas não insistiu, voltando o olhar para a irmã, passando a mão leve no rosto amarelado de Helena,
buscando algum sinal de vida além daqueles tubos que a mantinham presa ao mundo. Às 5h40, a enfermeira Cláudia entrou para verificar os sinais vitais de Helena, ajustando o gotejamento de soro com precisão mecânica. Como ela passou essas horas? Indagou enquanto rabiscava algo num bloco preso à prancheta. Sem mudanças. Abriu os olhos uma vez. Reclamou de dor, mas voltou a dormir com a medicação, disse Ricardo, a voz carregada de desgaste, cada palavra parecendo pesar uma tonelada. Cláudia acenou, o olhar de compaixão pesando mais que qualquer palavra que pudesse oferecer. Estamos fazendo o possível para ela não sofrer. Qualquer coisa é só apertar o botão, falou antes de se retirar, deixando o casal afundado num silêncio que parecia sugar o oxigênio do quarto, sufocante como o ar parado. Mariana, enfim, rompeu a barreira entre eles, a voz vacilante, mas necessária. Ricardo, a gente não pode mais fingir que tá tudo certo entre a gente. Eu sei que você tá com raiva. Eu também me culpo por não ter feito mais por ela. Desabafou, os olhos úmidos, as mãos tremendo. Ricardo encarou a cunhada, pego de surpresa pela coragem dela, um aperto subindo ao peito. Não é com você, Mariana. É comigo. Por não ter dinheiro para um tratamento melhor, por não ter percebido os sintomas antes. Por ser fraco demais para salvá-la, admitiu baixando a vista, a culpa o esmagando como uma pedra gigante sobre os ombros. Mariana estendeu a mão, tocando o braço dele, um gesto pequeno, mas que parecia um laço no meio da tempestade. A gente errou junto, Ricardo, mas ainda dá para estar aqui para Helena, para sermos família de verdade, mesmo que seja por pouco tempo, disse, a voz se partindo, segurando o choro que ameaçava transbordar. Ricardo pegou a mão dela, apertando com força, sentindo pela primeira vez em semanas que não enfrentava aquele inferno sozinho, que talvez houvesse algo a resgatar entre eles, mesmo na penumbra que os cercava. Às 6h45, Dr. Renato retornou junto de Dra. Beatriz, uma oncologista que acompanhava o caso de Helena desde o início. Bom dia, Sr. Ricardo, Sra. Mariana. Temos os resultados dos exames da madrugada, iniciou o médico, o tom pesado, quase automático, como quem já dera essa notícia muitas vezes. Ricardo sentiu o estômago se revirar, já temendo o pior, preparando-se para mais um golpe. A função hepática da Helena piorou. Os marcadores tumorais subiram drasticamente. O câncer avançou para os rins. Não há mais nada que possamos fazer além de manter o conforto dela, explicou Dra. Beatriz, a clareza clínica ferindo como uma lâmina afiada, direta e fria. Mariana soltou um gemido baixo, escondendo o rosto nas mãos enquanto Ricardo cerrava os punhos, tentando conter a raiva e o desamparo que ameaçavam explodir. Então é isso? Vão deixar minha esposa morrer sem tentar mais nada? Perguntou, a voz grossa, os olhos fixos nos médicos, buscando alguma réstia de esperança que não encontrava. Dr. Renato suspirou, ajustando os óculos, um gesto que parecia carregar o peso de tantas notícias ruins ao longo dos anos. Não é questão de desistir, Sr. Ricardo. É aceitar o limite do que a medicina pode fazer. O foco agora é garantir que ela não sinta dor, que os últimos momentos sejam dignos, respondeu, desviando o olhar, incapaz de sustentar a dor estampada no rosto do marido. Depois que os médicos saíram, o quarto afundou num silêncio opressor, apenas o som do respirador marcando segundos como um relógio da morte. Ricardo fitou Helena tão frágil na cama, a pele amarelada, os lábios rachados, e sentiu uma onda de angústia misturada a algo que não conseguia nomear, talvez um resquício da pergunta ouvida na capela. Mariana, encontrei um cara estranho hoje na capela. Ele sabia da Helena. Perguntou se eu teria fé em Deus se ele a curasse. Desabafou quase sem pensar, precisando soltar o peso que sufocava seu peito. Mariana o olhou perplexa, os olhos apertados de preocupação e confusão. Como assim ele sabia da Helena? Quem era esse homem? Ricardo, você tá bem? Indagou, temendo que o marido estivesse perdendo o juízo sob o peso do estresse insuportável. Não sei. Ele sumiu do nada.
mas parecia que sabia de tudo sobre a gente. Não consigo explicar. Só sei que mexeu comigo de um jeito que não entendo, respondeu, esfregando o rosto cansado, tentando ordenar as ideias que giravam sem parar. Mariana segurou a mão dele, apertando forte, buscando ancorar ambos na realidade. Ricardo, a gente tá no fundo do poço, mas não pode se apegar a qualquer coisa. Temos que pensar na Helena agora, na despedida, se for o caso, disse, a voz tremendo, as palavras custando a sair. Às 8h15, Helena entreabriu os olhos por um breve instante, a respiração ainda custosa, mas o olhar tentando focar no marido. Ricardo, vi um homem. Ele disse que não preciso ter medo, sussurrou quase inaudível, antes de voltar ao sono profundo, deixando Ricardo com o coração aos saltos, um gelo descendo pela espinha. Que homem, Helena? Fala comigo, amor, pediu, curvando-se sobre a cama, mas ela já estava longe, imersa novamente na inconsciência induzida pelos analgésicos, deixando-o com um turbilhão de perguntas. Mariana encarou Ricardo, o rosto branco, os olhos cheios de temor e algo parecido com fascínio. Ricardo, o que ela quis dizer? Você acha que é o mesmo homem que você viu? Perguntou a voz vacilante, começando a sentir que algo estranho, inexplicável, pairava sobre eles. Ricardo não respondeu imediatamente, apenas fitou a esposa, depois a porta do quarto, como se esperasse ver o homem misterioso surgir ali naquele instante para confirmar que suas palavras não eram delírio de uma mente esgotada. Não sei, Mariana. Mas sinto que logo vamos descobrir, disse, um misto de receio e expectativa crescendo dentro dele, algo que desafiava toda sua lógica de engenheiro, toda sua descrença construída ao longo de anos. Ricardo permaneceu ao lado de Helena, no quarto 7, o coração ainda acelerado pelas palavras da esposa. Vi um homem. Ele disse que não preciso ter medo. A frase ressoava como um enigma que ele não conseguia decifrar, enquanto Mariana o encarava as mãos inquietas, tentando processar o que acabara de ouvir. O relógio marcava 8h40 da manhã. A luz cinzenta do amanhecer se infiltrando pela janela suja, mas a sombra no peito de Ricardo parecia infinita, misturada a um brilho estranho de algo que ele temia reconhecer, algo que desafiava tudo o que sempre acreditara sobre o mundo. Mariana cortou o silêncio, a voz quase um sussurro carregado de tensão. Ricardo, você acha que a Helena está delirando por causa dos remédios? Ou será que tem algo de verdade nisso? Ricardo passou os dedos pelo cabelo desgrenhado, os olhos fixos na esposa, que repousava num sono frágil, atada ao respirador que lutava tanto quanto ela. Não sei, Mariana. Quero acreditar que é só a morfina falando. Mas depois daquele homem na capela, depois do que a Helena disse, tô começando a questionar tudo que sempre achei certo, confessou. A voz áspera, o peso da dúvida o esmagando como concreto molhado. Às 9h20, enfermeira Cláudia voltou para ajustar a medicação de Helena, os olhos atentos aos monitores, a preocupação mal disfarçada nas linhas ao redor da boca. Teve alguma mudança? Ela acordou de novo? Perguntou enquanto trocava um frasco no suporte do soro. Só por um instante. Falou algo estranho sobre um homem, mas voltou a dormir, respondeu Ricardo, hesitando em contar mais, com medo de soar insano, de expor a fragilidade que sentia. Cláudia acenou sem pressionar. Profissional. Se ela acordar outra vez, me avisa imediatamente, tá bom? Disse antes de sair, deixando o casal mergulhado em pensamentos pesados como chumbo. Mariana pegou a mão de Ricardo, os olhos marejados, brilhando com algo entre medo e esperança. Minha avó costumava contar histórias de milagres, de Deus aparecendo quando tudo parecia perdido. Eu sempre ri disso. Achava papo de gente antiga. Mas agora, ouvindo a Helena falar desse homem, não sei mais o que pensar, confessou, a voz tremendo. Ricardo a fitou sentindo um nó apertar a garganta. Nunca liguei para essas coisas, Mariana. Sempre achei conversa de quem não tem o que fazer. Mas hoje tô com medo de acreditar e me quebrar de novo. Medo de esperar algo que não vai acontecer.
admitiu olhando para Helena, o peito apertado de incerteza. Mariana apertou a mão dele, os dedos frios mas firmes. Talvez esperar seja a única coisa que nos resta agora, Ricardo. Às 10h15, Helena se mexeu na cama, um tremor quase invisível, mas que fez Ricardo e Mariana se curvarem sobre ela, o pulso acelerando de expectativa e medo. Os olhos da mulher se abriram devagar, mais nítidos que nas últimas semanas, um brilho fraco mas presente que não viam há tanto tempo. Ricardo, Mariana, o homem esteve aqui de novo. Ele sorriu para mim. Disse que vocês precisam ter fé, murmurou, a voz fraca mas clara, antes de fechar os olhos novamente, voltando ao sono. Ricardo sentiu um frio cortar a espinha, o coração disparado, enquanto Mariana abafava um soluço de espanto, a mão na boca, os olhos arregalados. Onde, Helena? Mostra pra gente onde ele estava, pediu Ricardo, vasculhando o quarto vazio, com o olhar desesperado. Mas ela já havia mergulhado de volta na inconsciência, deixando os dois atordoados, sem chão. Ricardo, isso não pode ser coincidência. Primeiro você vê esse homem, agora a Helena fala dele 2 vezes. O que está acontecendo aqui? Perguntou Mariana, a voz trêmula, os olhos cheios de temor e curiosidade. Ricardo não tinha resposta, só encarou a porta do quarto, como se esperasse o estranho aparecer ali, com aquele olhar que parecia ler até os pensamentos mais escondidos. Não sei, Mariana, mas estou sentindo que isso não é acaso, que talvez a gente tenha que esperar pelo que vem a seguir, disse a voz baixa, quase um segredo compartilhado. Às 11h30, Dr. Renato entrou para mais uma avaliação, acompanhado por doutora Beatriz, os dois com rostos carregados de seriedade. Senhor Ricardo, senhora Mariana, revisamos os exames da manhã, o quadro da Helena não melhorou. A saturação de oxigênio continua caindo, mesmo com suporte máximo. Os órgãos estão começando a falhar, informou o médico, o tom técnico mas não desprovido de humanidade. Ricardo sentiu o chão oscilar sob os pés. Doutor, tem que ter algo mais. Algum tratamento experimental, qualquer coisa. Não dá para só assistir ela partir assim, implorou, a voz partindo, os olhos ardendo. Doutora. Beatriz respondeu, o tom gentil mas firme. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, senhor Ricardo, ajustando medicações para controlar a dor, monitorando cada mudança. Mas os órgãos estão muito comprometidos. Um procedimento mais agressivo não seria viável agora, seria apenas prolongar o sofrimento, explicou, enquanto Mariana começava a chorar em silêncio, os ombros tremendo. Ricardo apertou os punhos, a raiva misturada à impotência queimando em suas veias como ácido. Então é isso? Vão deixar minha esposa morrer sem lutar até o fim? Gritou a voz ecoando no quarto pequeno, a dor transbordando como uma represa rompida. Dr. Renato tocou o ombro de Ricardo, um gesto raro, quase desajeitado para um médico acostumado a manter distância. Não é desistir, Sr. Ricardo. É reconhecer o que está além do nosso controle. Vamos garantir que o tempo que resta seja o mais digno possível para ela, falou antes de se retirar com Dortra. Beatriz deixando o casal afogado em desespero, as paredes do quarto parecendo se fechar sobre eles. Ricardo encarou Helena, o rosto da esposa tão quieto, apesar do caos que o cercava, e sentiu uma onda de revolta misturada a um apelo mudo, desesperado. Se tá aí, se é real, faz algo. Eu imploro. Não deixa ela partir assim, sussurrou para o vazio, as lágrimas finalmente caindo sem controle. Às 13h50, enquanto Mariana tentava se recompor, enxugando o rosto com a manga, Ricardo decidiu sair do quarto novamente, precisando de espaço, de ar, os corredores do hospital parecendo apertar a cada segundo que passava. Caminhou sem direção, os passos pesados até parar diante da capela pela segunda vez, a porta entreaberta como um convite silencioso, o coração disparado dentro do peito. Entrou, sentando no mesmo banco da madrugada, as mãos tremendo. Se tá me ouvindo? Se foi você que falou com minha esposa, aparece. Me dá um sinal.
Qualquer coisa, por favor, murmurou, a voz quebrando, os olhos fixos no chão de cimento rachado. O silêncio da capela era absoluto, apenas o eco distante de um monitor cortando o ar denso. Ricardo baixou a cabeça, lágrimas quentes caindo sobre as mãos calejadas de tanto trabalho, quando ouviu passos leves atrás de si. Virou-se rápido, o coração na boca, e lá estava ele. O homem da madrugada parado na entrada, o mesmo olhar tranquilo. A presença que parecia preencher todo o espaço pequeno com uma paz inexplicável. Você pediu um sinal, Ricardo. E aqui estou, disse, a voz serena mas firme, enquanto Ricardo sentia o chão tremer sob si, as pernas fraquejando. Ricardo ficou imóvel no banco da capela, os olhos cravados no homem que surgira como uma aparição, a voz tranquila ecoando no espaço apertado. Você pediu um sinal, Ricardo. E aqui estou. As palavras pareciam carregar um peso que desafiava a gravidade, enquanto um calafrio percorria o corpo do engenheiro, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O homem se aproximou devagar, cada passo silencioso, como se não tocasse o chão, sentando-se ao lado de Ricardo no banco de madeira velha. A calma dele contrastava violentamente com a tempestade que girava dentro de Ricardo, que mal conseguia respirar direito. Quem é você de verdade? O que quer de mim? Perguntou a voz rouca, as mãos inquietas agarrando a borda do banco. O homem sorriu, um sorriso suave que parecia carregar séculos de compreensão. Sou alguém que escutou o teu grito, Ricardo. Alguém que vê a dor de um marido e não vira as costas, respondeu. Os olhos profundos parecendo atravessar a alma de Ricardo, tocando lugares que ele mantinha trancados há anos. Você falou com minha esposa, não foi? Ela te viu. Disse que você sorriu para ela que não precisa ter medo, murmurou Ricardo quase acusando, mas com um tom de quem implora desesperadamente por respostas, por clareza em meio ao caos. Sim, estive com Helena. Ela é uma mulher forte, mais do que você imagina. E não teme, pois sabe que é amada, disse o homem, a voz segura, mas cheia de afeto, enquanto Ricardo sentia os olhos arderem, a imagem da esposa sofrendo na cama do hospital, rasgando seu peito ao meio. Se esteve com ela, se sabe tanto. Por que não age? Por que deixa ela sofrer desse jeito? Perguntou, a raiva misturando-se à angústia, os punhos fechados, o desespero jorrando em cada sílaba dita. O homem colocou a mão no ombro de Ricardo, um toque leve, mas que parecia carregar uma força monumental, como se pudesse sustentar o peso do mundo. Faça o que precisa ser feito no momento exato, Ricardo. Mas te pergunto de novo. Se eu curar sua esposa agora, você vai acreditar em Deus? Repetiu, a pergunta afiada como uma lâmina, sem desvios, sem rodeios. Ricardo soltou uma risada amarga, o som ricocheteando nas paredes descascadas da capela vazia. Você fala como se fosse simples, como se pudesse estalar os dedos e curar minha esposa. Eu quero crer, mas já engoli promessas demais que viraram pó na minha boca, retrucou, a voz falhando, a frustração explodindo em palavras cortantes. Não é promessa, Ricardo, é decisão. Se Helena for curada, se os médicos não encontrarem explicação, se ela voltar a caminhar na praia ao amanhecer, você abrirá o coração para algo além de si mesmo? Insistiu o homem, a serenidade intacta, inabalável, enquanto Ricardo sentia o chão vacilar sob seus pés, dúvida e anseio travando uma guerra brutal dentro dele. Se minha esposa melhorar, eu faço o que for, acredito no que pedirem. Mas como confiar nisso? Como saber que você não é só mais um estranho aproveitando do meu desespero? Perguntou encarando o homem, buscando qualquer indício, qualquer fio de certeza que pudesse se agarrar. O homem se levantou, a presença dele parecendo crescer, preenchendo cada canto da capela, com uma autoridade silenciosa mas inegável. Volta pro quarto, Ricardo. Fica com tua esposa. Presta atenção no que vem pela frente. O que vai acontecer não será obra de mãos humanas. Guarda minha pergunta no teu coração. Ela é o ponto de partida para tudo, disse antes de girar e sair pela porta,
sumindo no corredor sem deixar som de passos, abandonando Ricardo num turbilhão de emoções, o coração disparado, a mente cheia de possibilidades que ele nunca ousara considerar antes. Lágrimas caíam enquanto ele se erguia, trêmulo, as pernas mal o sustentando, rumo ao quarto 7. Às 14h45, Ricardo entrou no quarto, o rosto pálido, os olhos injetados, enquanto Mariana o fitava alarmada. "Onde você estava, Ricardo? Tá tudo bem?" "Você parece que viu um fantasma", perguntou, levantando da cadeira perto de Helena, que ainda dormia, o respirador marcando um ritmo monótono, mas constante. "Fui na capela, Mariana. Ele estava lá de novo. O mesmo homem. Falou comigo novamente. Repetiu a pergunta sobre curar a Helena e ter fé. Não sei mais o que pensar", desabafou, a voz baixa, quase um murmúrio, enquanto sentava, as mãos tremendo visivelmente. Mariana tapou a boca, os olhos arregalados de choque e confusão. "Ricardo, isso não pode ser coincidência. Primeiro você, depois a Helena falando dele, agora isso. O que ele disse exatamente?" perguntou, a voz instável sentando ao lado, o medo entrelaçado a uma curiosidade crescente que ela não conseguia conter. "Disse para eu voltar, ficar com a Helena, que algo vai acontecer, algo que os médicos não vão entender, que eu preciso guardar a pergunta dele. Não sei se acredito, Mariana, mas temo não crer e perder uma chance que nunca mais vai voltar", respondeu olhando para a esposa, o peito apertado de incerteza, de medo, de uma esperança frágil que começava a brotar contra todas as probabilidades. Às 15h30, enfermeira Cláudia retornou para mais uma checagem, percebendo a tensão pesada que pairava no ar, mas sem tocar no assunto diretamente. "Vou ajustar a medicação. Ela continua estável por enquanto, mas vocês sabem que o quadro é crítico. Qualquer alteração me chamem imediatamente", disse mexendo nos aparelhos com mãos experientes, o som dos bips parecendo mais alto no silêncio carregado do quarto. André ficou quieto, os olhos em Helena, enquanto Mariana respondia. "Tá bem, Cláudia. A gente avisa." A voz fraca, os dois envoltos numa espera que parecia sufocar, cada segundo pesando como uma eternidade que nunca terminava. Mariana segurou a mão de Ricardo, apertando com força, buscando ancorar ambos na realidade que parecia cada vez mais distante. "Tô sentindo algo, Ricardo. Não sei descrever direito, mas parece que tem uma força aqui, algo maior que quer nos ajudar. Você sente isso também?" perguntou, os olhos cheios de lágrimas, buscando um eco no marido que lutava contra suas próprias convicções. Ricardo acenou devagar, o peito comprimido, as palavras custando a sair. "Sinto, Mariana. Desde que vi esse homem, desde que a Helena falou dele, parece que tem algo maior operando aqui, mas estou com medo de me entregar, medo de ser só o desespero criando ilusões", confessou, fitando a esposa, ansiando por um sinal que mudasse tudo de uma vez. Às 16h50, enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados pela janela suja, Helena se mexeu na cama, um gesto sutil, quase imperceptível, mas que fez Ricardo e Mariana se debruçarem sobre ela instantaneamente, o coração na garganta. Os olhos de Helena se abriram, mais claros, mais vivos que nas últimas semanas, um brilho que parecia impossível depois de tanto sofrimento. "Ricardo, Mariana, eu tô me sentindo diferente. A dor sumiu. Consigo respirar melhor", sussurrou, a voz ainda fraca mas firme, cortando o silêncio como um raio inesperado. Ricardo sentiu um gelo percorrer o corpo inteiro, enquanto Mariana abafava um grito de espanto, as duas mãos cobrindo a boca. Os dois olharam ao redor como se esperassem encontrar alguém ali, pronto para explicar o inexplicável que testemunhavam. "Helena, meu amor, o que você está sentindo? Fala para mim", pediu Ricardo, curvando-se sobre a cama, segurando a mão da esposa que parecia menos gelada, menos sem vida. "Não dói mais, Ricardo. Pela primeira vez em meses, não sinto aquela dor queimando por dentro. O homem esteve aqui de novo, ele tocou minha mão.
Disse que vai ficar tudo bem, murmurou Helena antes de fechar os olhos novamente, mas dessa vez num sono que parecia tranquilo, reparador, não aquele torpor forçado pelos analgésicos. Ricardo e Mariana ficaram paralisados, sem palavras, o coração batendo descompassado, um misto de medo e esperança explodindo dentro deles. Ricardo apertou o botão vermelho para chamar ajuda, as mãos tremendo, enquanto Mariana segurava a mão de Helena, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto pálido. Enfermeira Cláudia chegou em segundos, os olhos indo direto para os monitores, a expressão mudando de neutra para surpresa absoluta. Os sinais vitais melhoraram. A saturação de oxigênio subiu para 89%. Isso não é normal. Vou chamar o Dr. Renato agora mesmo, disse, saindo às pressas, o tom carregado de incredulidade. Enquanto aguardavam, Ricardo segurou a mão de Mariana, os dois em silêncio, mas ligados por uma esperança que começava a crescer, ainda que com receio de cultivá-la, de dar espaço para ela florescer. Mariana, se isso for real, se ela estiver mesmo melhorando, como a gente entende isso? Como explica? Perguntou Ricardo a voz baixa, quase um sussurro, enquanto olhava para Helena, que parecia repousar com mais paz do que viam há meses. Mariana apertou a mão dele, soluçando baixinho. A gente não explica, Ricardo. A gente aceita. A gente agradece. Não importa se é medicina ou milagre, se é aquele homem ou Deus. Só importa que nossa Helena tá voltando, respondeu a voz embargada, enxugando o rosto com a manga da blusa. Às 17h20, Dr. Renato entrou no quarto praticamente correndo, acompanhado por doutora Beatriz e enfermeira Cláudia, os três com rostos de curiosidade e cautela. Cláudia informou que os sinais da Helena melhoraram. Vamos verificar isso imediatamente, disse o médico, aproximando-se da cama, pegando o estetoscópio para auscultar, os olhos atentos enquanto docurita. Beatriz segurava a prancheta pronta para anotar, o ar no quarto denso de expectativa. Dr. Renato examinou Helena por vários minutos, verificando pulso, respiração, saturação, os monitores, enquanto Ricardo e Mariana observavam sem ousar respirar fundo, aguardando qualquer palavra que validasse o que sentiam no coração. Isso é inesperado. A saturação subiu para 91%. A respiração está mais regular. Os sinais vitais estão estabilizados. Não havia previsão disso no quadro dela, disse o médico, franzindo o senho, trocando um olhar perplexo com doutora Beatriz, que parecia igualmente atônita, rabiscando os dados com pressa. Mariana não conseguiu segurar a emoção. Doutor, isso quer dizer que ela está melhorando? Que pode ficar bem? Perguntou, a voz cheia de anseio desesperado, as mãos entrelaçadas, tremendo de ansiedade. Dr. Renato hesitou, ajustando os óculos. Senhora Mariana, é uma melhora notável, significativa. Mas precisamos ser prudentes. Vou pedir exames urgentes, tomografia, marcadores tumorais, para entender o que está acontecendo. Não quero criar falsas esperanças, mas isso é algo que não esperávamos, respondeu, o tom profissional não escondendo a dúvida nos olhos. A doutora Beatriz completou. Em casos terminais como o de Helena, melhorias súbitas são raríssimas. Vamos monitorar de perto, repetir todos os testes. Por agora é um sinal muito positivo, disse, enquanto Cláudia ajustava o respirador, reduzindo um pouco o suporte, algo que Ricardo notou com o coração na boca, um misto de alívio e medo de que tudo desmoronasse de novo. Após os médicos saírem prometendo retornar com resultados em breve, Ricardo e Mariana ficaram em silêncio, sentados lado a lado, as mãos unidas, encarando Helena, a melhora visível, enchendo o quarto de uma energia nova, algo que não sentiam há tanto tempo que parecia uma vida inteira. Ricardo pensou no homem da capela, nas palavras de Helena sobre ele, e sentiu um arrepio. Seria possível que algo além da ciência estivesse agindo ali, algo que a lógica não podia tocar, mas que pulsava real no peito? Mariana quebrou o silêncio. Se isso for obra daquele homem,
Se for um milagre de verdade, não sei como reagir. Mas tô começando a crer que ele tá certo, que a fé é o caminho, disse, lágrimas caindo. Ricardo assentiu, apertando a mão dela. Eu também, Mariana, eu também. E se a Helena ficar bem, vou honrar aquela pergunta. Vou acreditar. Dias depois, os exames voltaram com resultados que deixaram toda a equipe médica sem explicação. Os tumores haviam regredido drasticamente. A função hepática melhorava. Helena recebeu alta 2 semanas mais tarde, os médicos chamando de remissão espontânea, inexplicável. Mas Ricardo e Mariana sabiam no fundo da alma que não era só ciência, que algo maior os tocara, transformando não só o corpo de Helena, mas os próprios corações deles. De volta para casa, vendo Helena caminhar na praia ao amanhecer, rindo como antes, Ricardo sentiu que a fé, antes tão distante, agora era o alicerce de tudo, um presente que nunca soltaria.